Quando estudamos assuntos relacionados à memória principal, é bastante interessante nós retornarmos a um fundamento básico, né? Compreender como essa memória ela é estruturada, para que ela foi construída, qual o seu objetivo principal. Então, a gente vem lá numa definição que vem lá da máquina de von Neumann, onde permitia o seguinte: você identificar um dispositivo que é construído para armazenar o quê? Instruções, vai ser armazenados dados. Eu preciso que instruções sejam executadas pela CPU. Onde estão residentes as instruções? A resposta, memória principal, ela tem um fim específico. Então, instrução a instrução vai ser buscada. A cada instrução que a CPU executa, você precisa atualizar seu conteúdo. O princípio básico que era visto naquele momento era: terminou a instrução, próximo endereço da próxima instrução, atualiza o valor desses registradores, atualiza as instruções, o acumulador é atualizado, leva em consideração a execução dessas instruções sequenciadamente ou pelo desvio de fluxo dentro de cada necessidade, dentro de cada loja, de cada aplicação. Um ponto interessante, que é bastante curioso, né, quando nós estudamos sobre a memória principal também, é a denominação, né? Muitos autores, não são poucos, tá? Ou às vezes simplesmente você vai a uma loja, vou comprar um componente para montar um computador ou fazer manutenção, substituição de um componente, e você precisa de dispositivos de armazenamento, vou precisar de uma memória. Aí a pessoa te pergunta: você quer uma memória RAM? Ou o próprio livro, né, eu faço referência, olha, você vai armazenar, vai ser armazenado aquela instrução na memória RAM. Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Pô, legal, então nesse momento a gente pode interferir, ou interpretar, na verdade, né, que a memória principal é RAM. Isso é uma afirmação, e isso em momento algum eu estaria questionando. Mais à frente vamos chegar a uma conclusão se o inverso seria uma verdade também. Um ponto bastante interessante também para a gente interpretar na construção da memória principal, conhecendo a função da memória cache, a gente tem uma ideia de como ela seria construída, né? Na verdade, para armazenar um bit numa memória cache, nós precisamos de 6 transistores. Ao passo que um bit que vai ser armazenado na memória principal, ela precisaria somente de um capacitor e um transistor. Fazendo essa análise, a gente leva em consideração que uma densidade que é mais elevada da memória principal, ela permite uma maior capacidade de armazenamento a um custo muito mais baixo. Como nada é perfeito, né, esse ajuste, né, essa capacidade de escala de armazenamento, ela impacta também na sua velocidade de acesso. A memória cache, pela sua essência, ela é construída para ter uma redução, diminuir esse gargalo que era a transferência devido ao acesso da memória principal. Em contrapartida, uma capacidade de armazenamento menor por causa do quê? Do custo de desenvolvimento da tecnologia daquela memória. Então isso é interessante a gente começar a perceber que o que está associado a essa diferença de velocidade? É tecnologia, é material, são métodos que são impostos na construção disso. Uma outra curiosidade também que é importante para a gente avaliar no uso da memória principal é as operações que são permitidas, né? Quando se faz uma comunicação da CPU com a memória principal, podemos fazer 2 tipos de operação. Operação de leitura, que é gerado um sinal read, e uma operação de escrita, que é um sinal write. Então, no sinal read, que é a leitura, a informação, a instrução, o dado que está contido na memória principal, ela é trazido para a CPU ou para o cache. Essa memória, esse dado, essa informação, essa instrução, ela não é alterada. No processo de escrita, quando você usa, é necessário, algo foi processado, atualiza a sua informação, precisa atualizar o conteúdo da memória principal, é feita uma operação de escrita. Nessa operação de escrita, o que ocorre? Aquele endereço que continha já aquele dado, ele vai ser atualizado, na verdade, ele vai ter uma superposição desse dado e vai eliminar o dado anterior e mantido o dado atualmente sendo colocado lá. Agora eu volto a um ponto que eu tinha comentado inicialmente nesse vídeo. Quando a gente fala de classificações de memória, a gente fala da memória principal. Será que a memória principal ela é uma memória RAM? Já viram no início do vídeo, eu afirmei isso para vocês. Mas será que todas as memórias contidas numa máquina, num smartphone, num tablet,
Se ela for considerada a RAM, ela é somente a memória principal? Aí a resposta seria não. O acesso aleatório, o acesso que é necessário para um endereço específico, ele pode ser integrado em diferentes tipos de memória. A memória principal entre elas, mas não seria somente a única memória RAM disponível naquela máquina ou naquele equipamento. Uma outra forma da gente estar classificando as memórias seriam as memórias de leitura escrita, R/W, que ela permite automaticamente o quê? Conteúdos lidos e conteúdos que podem ser atualizados, com uma operação tradicional que pode ser realizada pela memória. Diferente de outros processos de escrita, tá? A gente tem processo de escrita que atualiza uma informação na memória, mas ela não é R/W, porque ela exige uma ação abrupta de apagar todo aquele conteúdo e reescrever de novo. Isso é diferente de R/W. R/W a gente considera como uma operação recursiva que é tido como um princípio de funcionamento da memória. Um exemplo, as memórias ROMs. As memórias ROMs, elas são read-only memory, memórias que são somente de leitura. Elas são gravadas inicialmente em fábrica e são colocadas num equipamento específico. Aquela informação ela não vai ser mais alterada, ela não pode ser mais alterada porque a memória é somente de leitura. Então, aquele dispositivo vai executar continuamente aquelas informações, não sendo necessário nenhuma atualização delas. Aí vem uma seguinte questão, imaginando que você esteja desenvolvendo um código para um dispositivo. Como é que você vai escrever isso? Vou desenvolver em código, vou mandar queimar uma memória, que é na verdade escrever na memória. Se houver um erro, eu preciso de fazer uma memória de teste. A ideia é que foi a evolução, basicamente, por causa do custo das ROMs, foram criadas memórias ROMs que são programáveis. Você compra o kit, faz um teste, você queima aquela memória, as memórias PROM, Programmable ROM. Então, nesse caso, é permitido que faça, se a memória vem virgem, queima-se aquele código naquela memória, você pode usar como um teste. Ótimo. Pode ser apagada? Não, não mais. As EPROM. A EPROM vem de uma memória somente de leitura, programável e apagável, erasable. O erasable, ela é bastante curiosa, às vezes é muito interessante, tente procurar fazer uma busca sobre imagens. Vou ver uma imagem do EPROM, ela geralmente é uma memória que ela vem com uma pequena janela, você induz uma luz ultravioleta, que a partir da interferência dessa luz ultravioleta, o conteúdo daquela memória ela é totalmente apagado, ela é permitida que ela seja programável novamente. Uma reprogramação, uma reutilização dessa memória. Uma evolução da EPROM, a EEPROM, ou lida também como E2PROM. Na verdade, é uma memória somente de leitura, programável, apagável, só que agora eletronicamente. Você tem um dispositivo que fica acoplado àquela EPROM, E2PROM na verdade, e você dispara um sinal, pode ser feito remotamente. Você apaga o conteúdo daquela memória e reescreve novamente. Outras classificações de memórias flash, que você vem evoluindo nos pendrives que nós utilizamos regularmente. Os discos SSDs, que são derivados também dessa estrutura, que se remontam a memórias R/W, e você tem uma estrutura de circuitos integrados que permeiam a construção desse tipo de memória. É bastante interessante também para dar continuidade ao nosso estudo. Espero que essa dica tenha sido útil para o estudo de vocês.